Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, irmãos, irmãs, aqui de Florianópolis, de outras regiões que nos assistem também. Nós somos do Centro Espírita Raio de Luz, Ser Luz, aqui em Florianópolis. Hoje nós estamos aqui transmitindo através da TV Secal, no YouTube, através do Facebook Raio de Luz, através do Facebook também TV Secal e Vídeos Espíritas. É com alegria que mais um domingo, como a gente sempre realiza, sempre no último domingo de cada mês, estarmos juntos para esses momentos de reflexão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós agradecemos a todos que se torna possível a que a gente faça essa transmissão, principalmente a equipe toda, a CECAL, Centro de Estudos Caminho da Luz, que torna possível a divulgação da nossa doutrina. Estamos aqui hoje com a nossa irmã Maria Isabel, que vai proferir a prece para nós iniciarmos os nossos trabalhos de hoje. E com alegria também nós temos aqui hoje o nosso irmão Eugênio Estáquio, diretamente de São Leopoldo, que vai nos trazer a mensagem. Então, nós vamos agora, com a nossa abertura, fazendo essa conexão com o nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade amiga, seus mensageiros, para que possamos entrar nesse banquete de luz e que ele possa penetrar em cada um dos nossos lares, abraçando a todos os nossos familiares e também ao nosso planeta. Isabel. Bom dia, irmãos queridos. Que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, para receber essas bênçãos de luz e de paz. Esses ensinamentos que nos vão ser transmitidos pelo nosso querido irmão Eugênio. Pedimos que a espiritualidade amiga da Sociedade Ser Luz possa nos amparar neste momento, intuir-nos para que possamos absorver esses ensinamentos que nos serão dados. Agradecidos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, mestre amigo. Agradecido por este dia, este domingo de luz e de paz. Pedimos em benefício de toda a humanidade, para que todas as pessoas que estão nos assistindo possam ser envolvidas por esta luz e por esta paz. E assim, pedindo a permissão aos nossos amigos espirituais que têm sob seu comando as palestras nos domingos, a permissão para dar início para mais uma vez esta palestra. Que assim seja, mestre. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, como nós mencionamos, estamos aqui com o nosso irmão Eugênio Estáquio. Mas vou fazer uma pequena introdução com a biografia do Eugênio. Foi iniciadas as atividades do Eugênio em 1983 no Centro Espírita Meimei, a casa fundada por Chico Xavier no ano de 1952, especializada no atendimento mediúnico através das reuniões de desobsessão. Ali fundamos o Grupo Espírita Chiquinho Carvalho, em homenagem ao que foi cunhado de Chico Xavier e presidente do Meimei, com o intuito de ampliar as nossas atividades em trabalhos assistenciais, reuniões públicas e evangelização infantil. Em 1986, participamos da fundação da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo. Em 1995, fundamos o Lar Espírita Chiquinho Carvalho, em regime de creche para o atendimento a famílias e crianças carentes. Organizamos em 2013 o livro Registros Mortais, contendo mensagens inéditas das psicofonias registradas pelo Grupo Meimei na década de 50, possibilitando uma pesquisa histórica do trabalho realizado por Chico Xavier e amigos no referido grupo. Atualmente, sou colaborador do Centro Espírita Meimei, sendo presidente da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo e Matozinhos, presidente do Conselho Administrativo do Centro Espírita Meimei,
presidente do Lar Espírita Chiquinho de Carvalho e curador da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Profissionalmente, sou analista de sistemas e contador. Eugênio, é uma alegria tê-lo conosco mais uma vez, quando você já esteve pessoalmente na nossa casa. Olá, Silvana, tudo bem? Foi uma alegria para a gente estar aí em contato com os amigos de Florianópolis, que tivemos uma grande acolhida através do amigo Cícero, que nos apresentou a todos, né, o nosso agradecimento de sempre. É uma alegria estar com vocês nesse domingo. E o Cícero que também passou para nós todo esse contato, né, para que a gente pudesse trazê-lo para aqui com as suas reflexões, que a gente sempre tem acompanhado, nos torne ainda esse domingo mais reflexivo. Hoje, o nosso irmão Eugênio Stark vai nos trazer a mensagem sobre a lei da causa e efeito, esse axioma divino. Seja bem-vindo e a palavra é sua, Eugênio. Obrigado, Silvana. Então, vamos começar, né, nessa reflexão que tanto pode nos auxiliar nas nossas caminhadas, nas nossas decisões, vida fora. E como a Silvana diz, é uma reflexão em torno da instrução que nós recebemos dos Espíritos, né, para que a gente possa observar essa lei de causa e efeito por uma ótica, né? Bom, não podemos deixar de começar com essa definição da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Então, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa é uma coisa que a gente aprende, né, o tempo todo, que a inteligência suprema máxima, né, superior, e causa de tudo, de todo o universo. Mas, quer dizer, é uma reflexão a partir daí para a nossa compreensão do que seria isso, ou da comprovação disso, né, que a ciência procura infinitamente. Então, esse axioma de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Então, a inteligência, o pensar, o criar, nós até conhecemos dentro das limitações, né, do ser humano. Kardec usou esse axioma para que pudesse comprovar a existência dos espíritos quando iniciou os seus estudos espíritas pelas mesas girantes que, através das perguntas, respondiam sim ou não de forma inteligente. Então, ele partiu desse princípio, né? Desse axioma que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. E é o que nós perquerimos o tempo todo na existência divina. Então, a partir, né, desse axioma, Deus se coloca na base, né, sobre que repousa o edifício da criação. Então, quer dizer, é o alicerce, a base de que se tudo formou, partindo desse axioma. Bom, aqui nós vamos olhar na Gênese de Kardec, quando ele fala da existência de Deus, o raciocínio lógico que ele propõe a partir dessa premissa, né? Então, ele fala sobre a natureza, ou seja, já pelos efeitos. Todo efeito tem, né, tem que ter uma causa. E a gente parte dos efeitos para poder penetrar a causa, né? Sempre somos orientados dessa forma. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão. Kardec passa parte desse princípio científico, né, para a produção das obras da natureza, que a gente, quando vai estudar a origem do universo, o espaço-tempo, enfim, a criação, é a base de toda a criação, de atração e repulsão, né? Cada um dentro do contexto de uma proposta inteligente que administra todo o universo. Então, é uma lei basilar para a ciência e para a criação, evidentemente, né? Então, nós já entendemos isso pela observação da criação. E aqui, tudo na Terra é energia, é matéria, né?
como nos explica a nossa Trindade, Deus, Espírito e matéria. A matéria é mais estudada. Então, através da matéria, é que nós vamos identificando essa forma da criação, né? Os cientistas vão penetrando a criação divina através do elemento mais palpável, a matéria, né? Então, a gente vê que as moléculas do corpo inerte se agregam e desagregam sob o império dessas leis. Ou seja, para a produção de toda a cadeia do universo, os cientistas, a ciência nos mostra isso, né? Sobre a lei de atração e repulsão, as moléculas que formam a matéria agregam e desagregam, né? Dando formas e estados diferentes da própria matéria. E ele passa, então, a partir dessas leis para a criação. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam, sempre da mesma maneira. O mesmo se dá com os animais. Aqui nós podemos também incluir os animais racionais que somos nós, né? Então, assim, a cadeia da criação, ela não é mutável. Ela existe uma administração perfeita, né, que desde a criação elas se reproduzem, crescem, dão frutos da mesma maneira. Então, aí já nos dá a ideia de uma administração inteligente para que isso aconteça naturalmente. Falando ainda sobre outras criações, Kardec nos cita na Gênese. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Já nos trouxe uma outra lei, né? Da gravitação dentro da lei de atração, que se forma os astros. Essas forças são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é dos homens. Então, nós falamos que nós já entendemos a criação a partir da matéria, mas a possibilidade, né, da administração do resultado dessas forças é administrado por uma inteligência que não é dos homens, porque os homens vão aprendendo através da experiência, né? Mas não há criação dessas forças de forma que a natureza, da forma que a natureza oferece. Então, aquelas já tinham sido criadas e são administradas para que ocorram os fenômenos da criação da mesma forma, né? Da reprodução, não da criação, da reprodução. Olha que interessante essas observações para a gente começando a identificar as nossas responsabilidades perante a criação. E segundo Kardec, os espíritos, né, nós estamos aqui para fazer a nossa participação na obra da criação. Bom, aqui ele vai falar um pouco do homem, para distinguir a inteligência divina da inteligência humana, porque muitas vezes nós nos achamos, né, responsáveis por tudo. Então, como nós vivemos no mundo materialista, ainda, né, fala mais alto, muitas vezes, no caminho da descoberta de Deus. Aí dificulta. Então, Kardec dá um exemplo. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que movimentasse o mesmo sentido desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ou seja, está dando a distinção na criação do homem que é dotado da inteligência. Aí a gente entende até essa observação que é feita para todos nós, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E também a frase, vós sois deuses. Porque nós temos o quê? Essa diferença na criação, ou nem a diferença, né? Como a gente trabalha na tese evolucionista, nós desenvolvemos essa inteligência através dos milênios infinitos, né? Da criação do átomo, do princípio inteligente, para que possamos tornar seres inteligentes da criação. Então, há um caminho que nós percorremos para chegarmos até a essa condição de utilizar a inteligência no contato, né, com a criação divina, digamos assim. Então,
Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. O homem pode produzir muita coisa em desenvolvimento, mas as forças da natureza são automáticas, elas existem e são impulsionadas para aquilo ou para aquilo outro, para, né, reger todo esse universo. Em toda parte se reconhece a presença dos homens pelas suas obras. Aqui Kardec ele quis fazer essa reflexão para que a gente pudesse observar que a presença do homem nas obras está em todo lugar, desde a pré-história, nas cavernas, né? Naqueles desenhos, naqueles grifos, se identifica a presença do homem na Terra. Ele faz essa comparação para que a gente também observe a natureza, a lei natural, que registra a presença de Deus em todos os lugares, em todos os tempos. Até o homem primitivo, né, sempre acreditou na criação divina, ou num Deus, ou num ser diferente deles, né, da nossa pré-história. Teve até o ponto de criar vários deuses, né, que foi um engano que depois foi retificado, né, por Moisés na implantação de ideia de um Deus único da criação, que nos dá uma concepção mais firme de Deus. Por isso que nós ficamos muito tempo com a ideia do Deus, né, vingativo, do Deus ciumento, porque eram vários deuses. Então, tem mais de um, sempre brotam sentimentos que precisam ser reeducados, né? E é o que a gente faz hoje. Mas a ideia de um Deus único veio trazer realmente, né, uma ideia da supremacia divina sobre a criação. Então, Kardec conclui para nós a seguinte na Gênese. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que preside essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da portentosa inteligência. Ou seja, quando a gente observa a criação, o universo, as forças da natureza, a própria criação, nós vamos admitir, né, que existe uma inteligência superior que rege tudo isso. Por isso, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, rapidamente, é a compreensão que Kardec nos oferece, né, para a visão divina. E ele conclui muito bem, né? Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Então, ele não se apresenta para a gente de uma forma palpável, porque ele não é matéria. Nós vivemos a lei da matéria ainda, né? É aí que a gente entende o que é intelectualizar a matéria. Através da matéria, nós vamos descobrindo o espírito, as coisas divinas. Então, é pelas obras que se conhece o Criador. Então, não existe obra mais bela do que esse universo de meu Deus. Aí a gente pode entender, então, o que coloca no Livro dos Espíritos para a gente, os atributos de Deus. Para que tudo isso ocorra, que a gente refletiu agora, nós vamos ter os atributos divinos, eterno. Eterno que é incriado. Até nós até usamos muito o termo vida eterna, né? Nós temos coisas imortais. Eterno é só Deus, é um atributo único do Criador. Quando os Espíritos também escrevem a vida eterna, eu fiz uma reflexão sobre isso, depois a gente entender. Quando fala da vida eterna, é que já está vivendo a vida do Espírito, né? Então, alguns termos são utilizados na literatura espírita que fala sobre a vida eterna, mas é nesse sentido. Agora, é imortal. Eterno é só Deus. Imutável. O que é perfeito não pode mudar. Deus não pode, ele não vai mudar essas leis, senão elas não seriam perfeitas, né? Então a lei divina ela é imutável. Quem evolui é o homem perante as leis, mas elas não mudam.
não é isso? E material, porque difere da matéria. Por isso os três, né, princípios. Deus, único, espírito, criaturas, matéria, onde ele se manifesta. Único é o que nós falamos ainda há pouco, né? A ideia do Deus único. Se tivesse mais deuses, não teria tanto esse outro atributo, todo-poderoso. O todo-poderoso para a gente não é nesse sentido da vaidade humana, mas é que realmente detém o poder da criação, né? Ele está nas mãos dele. Tanto é que é um termo que a gente usa muito, coloca na mão de Deus, né? Como se ele tivesse mão, a gente não sabe se tem mão, mas é uma simbologia que nós ainda compreendemos o que é estar com Deus, né? E soberanamente justo e bom. Esse é um termo muito bacana, tem leis que vêm juntos, né? Justo e bom, não foi separado. E um amigo de Chico, Adelinda Silveira, perguntou a Chico, por que Deus é justo antes de ser bom? E na sabedoria de Chico, o que ele responde? Porque ninguém se liberta a consciência sem a justiça. E aplicar a justiça com bondade é um atributo divino. Olha que profundo esse entendimento, né? Então, são leis que, como a lei de justiça, amor e caridade, ela vem junto também, dentro das leis morais. E aqui a gente vê nos atributos divinos ele ser justo e bom. Aí que a gente pode entender um pouco a lei, né, que nos rege de causa e efeito, a partir desse atributo divino, de ser justo e bom. Das leis do universo, né, gente? Evidentemente. Bom, aí a gente vai falar da justiça, como a gente compreende a justiça, né? Então, a gente, no Livro dos Espíritos, nos esclarece que é dar a cada um o que merece. Então, a justiça, ela está dentro da lei do merecimento, né? Só que nós temos um comportamento, né, muito diferente perante essa justiça. Nós achamos que merecemos mais do que temos recebido. Nós acreditamos que nós estamos sendo injustiçados, então, a partir daí, né? Então, a gente se acha injustiçado por isso, porque a gente, no contexto reencarnatório, muitas das vezes pelo esquecimento do passado, mas existe o sentimento do espírito com relação às coisas, mas ainda existe a nossa rebeldia, né? Então, a gente acha que deveríamos ter muito mais do que temos dentro do princípio da justiça. Mas é muito bem explicado no Livro dos Espíritos e tem, né, nos mostrado os porquês da vida. Bendita doutrina que abre esse raio de luz, né, para a nossa compreensão. Então, a gente tem os aspectos divinos que nos traz no Evangelho, né? O Deus Criador, eu acredito até que nós já falamos bem assim, bastante, né? Deus é o Criador Supremo do Universo, é o conceito que nós trabalhamos para introduzir o nosso estudo. Então, Deus como Criador é dessa forma. Aí vem os segundos conceitos, né? Deus Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aqui está em Mateus 11, 27. Mateus busca Jesus, através, né, dos evangelhos de Mateus, nos mostra a solicitude do Pai nesse sentido, uma comparação, né, que nós aqui poderíamos compreender que é a atitude de um pai. Então, o pai conhece bem o filho, e o filho também conhece o pai que tem, e aqueles que quiser revelar é no sentido de Jesus sendo filho, né, amantíssimo que veio nos dar uma trajetória, aqueles que vão conhecendo através, né, daquele que representa o pai, ou seria o irmão mais velho, né? Seria o irmão mais perfeito, Jesus, e a gente sabe que é o nosso governador, que nos dá as diretrizes de chegar até o Pai, né?
como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele veio trazer essa proximidade. Até então, Deus era aquele Deus vingativo do trono, né? Que estava olhando os nossos erros para punir, o castigo, as penitências, enfim. É uma cultura religiosa que nós trazemos através dos séculos. Mas Jesus veio nos dar um outro parâmetro. Deus nos trata como Pai, né? Então, ele ainda explica para a gente essa questão das nossas corrigendas. Estais sendo provados para a vossa correção, é Deus que nos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem. E, no entanto, olhamos com respeito, com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai nossas almas, o qual nos dará a vida. Então, aqui ele traz essa intimidade, né, para que nós tenhamos com Deus e sabendo que o Pai corrige o Filho para o melhor. Aqui, quando ele fala dará a vida, é a chamada vida imortal, ou a vida do Espírito, né, ou a vida de proximidade diretamente com Jesus e Deus. Então, corrige para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então, essa intimidade que nos traz, né, nos dá um outro paradigma para a visão divina e para a nossa proximidade, para os objetivos que nós estamos aqui na Terra, que é o aprendizado. E como todo pai corrige o filho, né, Deus também, como pai, está aplicando a corrigenda, não a vingança, como nós entendemos no passado, né? A vingança de Deus. E temos ainda uma outra relação de Deus para conosco sobre a providência divina, né? É a solicitude de Deus para com as criaturas. Está em toda parte e tudo. Preside mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a sua ação providencial. Ou seja, Deus está presente, ele não está alheio ao sofrimento humano, né? Mas existe uma administração, vamos falar planetária, universal, que o próprio homem movimenta esses recursos a favor de si mesmo ou contra a si mesmo. Mas a providência divina não nos falta no dia a dia, né? A presença, a solicitude de Deus para nos acolher está todo o tempo. Então, quer dizer, senão ficaríamos com a visão do Deus criador, que faz as criaturas e as abandona. Qual pai que faz isso com o filho? O pai perfeito pode até fazer, mas nós falamos da perfeição divina. Então, isso não vai acontecer, e não acontece nunca, né? Então, vendo a providência divina, aí que a gente pode já entender um pouco o que é causa e efeito nesse segundo axioma. Não há efeito sem causa, que é o mesmo que nós falamos no início. Por isso que é um axioma divino, né? Então, os espíritos nos falam da lei de causa e efeito, e não da lei de ação e reação. Se a gente for fazer uma reflexão mais direta, né, devido a todas essas nossas observações, né, então tem uma diferença, porque a lei de causa e efeito, ela é importante que nós temos isso, né? E toda ação tem uma reação. Então, qual que é a diferença, né? A lei de ação e reação prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Lei da física enunciada por Isaac Newton. Então, a lei de ação e reação é uma lei que rege a matéria, né? A matéria que vai ser submetida, mas a nossa lei de ação e reação, né? Ou a nossa lei de causa e efeito é bem diferente, né? Que nem sempre é de intensidade igual e nem sentido contrário, porque nós estamos falando da lei espiritual. Acho que dá para a gente compreender, né?
Então, a lei de ação e reação, eu joguei uma bola numa velocidade, ela vai bater e vai voltar na mesma velocidade. O mesmo estrago que eu fizer lá, eu posso fazer em mim. Né? Então, isso aí é uma lei de ação. A lei de causa e efeito, ela é um pouquinho mais suave. Aí vamos lembrar o quê? Da lei da justiça e da bondade, né? Deus é justo e bom. Nós realmente vamos encontrar o efeito dos nossos erros, mas com a proposta não do mesmo ferimento, mas do crescimento espiritual. Então, a intensidade muitas vezes não é igual, ela é dosada, não se coloca fardos pesados em ombros frágeis. Olha a solicitude divina para conosco, né? Então, e não é também em sentido contrário, nosso impulso é para frente, não é retornar, né? Só na reencarnação que a gente retorna ao corpo físico, mas com propostas muito maiores, caminhos, pelo menos, né? Dentro das nossas condições espirituais, com direções a caminhos melhores. Então, por isso que tem essa diferença, né? Essa compreensão. Digamos, o fundamento da lei é o mesmo, de ação e reação e causa e efeito. Mas a causa e efeito conta com a bondade divina para que nós consigamos atingir os nossos objetivos, dos resgates espirituais, das experiências que necessitamos para chegar rumo a ele. Bom, então, ainda nos acrescenta mais a reflexão. Nós confundimos porque nós ainda somos praticantes da vingança. Se a gente for olhar a lei de ação e reação pura, é uma vingança, não um resgate. Eu quero fazer o outro sofrer o que ele me fez sofrer. Né? Deus não pensa dessa forma. Eu quero que você aprenda e não faça ninguém mais sofrer. O objetivo final é esse. Então, às vezes, eu preciso me experimentar, talvez coisas que eu não, pela ignorância e pela maldade, né? Nós ainda praticamos quando encarnados ou desencarnados nas nossas relações terrenas, né? Então, por isso que, para que a gente não confunda, né? As leis, a gente aprende através da própria experiência, dentro das necessidades espirituais que temos e dos momentos, né, reais que nós já temos condições de suportar, porque aí vem a bondade divina, né, magnânima como sempre, a nos oferecer oportunidade de crescimento. E mesmo que seja através da dor, porque, como nós sabemos, nós estamos habitando um mundo de expiações e provas. Nós estamos caminhando para a regeneração, né? Logrando um mundo onde tem a aurora da felicidade, onde o bem impera. Olha que maravilha, gente. A proposta divina para todos nós dentro da lei de causa e efeito. Vamos trabalhar para que a gente alcance esse mundo regenerado, né? Dentro do tempo que é previsto. Senão haverá o quê? Prantos e ranger de dentes, segundo nos fala o Evangelho. Então, aí vem a pergunta, né? Qual o objetivo da reencarnação? Chegar à perfeição, sempre. Vamos reencarnar para chegarmos à perfeição. Então, diverge de acordo com a estatura espiritual de cada um de nós. Expiação para uns, missão para outros. Dá ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação, que eu falei até anteriormente. Então, cada um vai estar situado, né, na sua condição espiritual e na experiência que precisa, mas o objetivo é sempre o mesmo. Nós temos estágios diferentes, mas a meta é única. Criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, o Emmanuel vai nos explicar um pouco isso, né? Quando ele define a questão do destino. Muita gente acha que tudo é muito predestinado, né? Então, ele explica para a gente, o destino é um campo restituindo o que recebe. Dentro das leis naturais ou divinas, as coisas funcionam, né, perfeitamente. E já é grafada para a universalidade, não é para mim, não é para o outro.
para a criação humana, né? Ou para o espírito reencarnante. Então, a gente fala, o destino é isso, é um campo restituindo o que recebe. André Luiz também esclarece para a gente que nós recebemos cotas dentro dessa lei de causa e efeito e da nossa condição de receber, nós recebemos cotas de possibilidades. Olha que interessante. Aí é distribuído na reencarnação, quando há o planejamento reencarnatório, nós vamos ver isso lá em nosso lar, é estudado essa ficha kármica, as condições que o espírito atingiu e as que ele já pode absorver para ir se libertando da própria consciência os males que vivenciou, através de uma atitude mais nobre. Não é só o sofrimento. Está lá na Bem-aventurados aflitos. Não basta sofrer, tem que saber como se sofre. Porque se que sofrer e não aprender, a lição ficou perdida. Não é vingança. Não é isso? Então, aí a gente vai nesse conceito do livre-arbítrio, das escolhas, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Se o tempo é patrimônio comum para todos nós, o uso, bem ou mal que fizermos, é um problema particular de cada um. Essa é uma frase de Emmanuel que é muito utilizada, né? O tempo é igual para todos. Agora, cada um ocupa o seu tempo de acordo com o que ele determina, de acordo com o seu impulso da vontade. Então, se eu gasto mais tempo, né, no mal, eu vou viver mais tempo no mal. E, na verdade, essa página em branco que Emmanuel fala, que a gente preenche o livro da vida, né? Cada um com suas atitudes. Então, por isso que no Livro dos Espíritos fala que o trabalho é toda ação útil, ocupação útil. E o trabalho também que se faz, a espiritualidade nos faz esclarecer sobre ociosidade, né? É justamente para isso, para que a gente utilize o tempo da melhor forma possível. Então, o trabalho sendo toda ocupação útil, quando nós estamos trabalhando, evidentemente, nós estamos nos melhorando, nós estamos traçando um destino futuro bem melhor, né? Para as nossas vidas. Então, dos destinos, nós temos algumas coisas que se encontram programadas, né? O nascimento, até aquela reencarnação compulsória, né? Ou, às vezes, espíritos que não se ligam a esse tipo de planejamento, lhe é permitido algumas experiências, às vezes, de sofrimento, para que possa aprender. Então, o nascimento é um planejamento, né? A família, nós estudamos os romances espíritas, as obras espíritas, né? Está lá dos laços espirituais e dos laços materiais, está lá no Evangelho. A família, ela é uma base, né? Onde nós tecemos o nosso aprendizado e reunimos amigos e inimigos, né? Para que possamos progredir. A profissão também, aquilo que me leva ao estudo e à prática na Terra, né? É uma questão de desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, através da minha profissão, eu restituo muita coisa que eu roubei no passado. Eu ajudo muita coisa que eu atrapalhei no passado, né? E o gênero de morte. A experiência conta do nascimento até o desencarne. Eu coloquei só esses 4, porque eu acho que dá para a gente ter uma reflexão nos demais, né? Da família se origina vizinho, origina outros parentes, na profissão você encontra amigos, inimigos, e assim vai, né? Você é inserido na sociedade pela sua família, pela profissão, enfim, é a nossa trajetória. Mas esses 4 pontos, eles são, né, bem crucial para que a gente possa desenvolver a nossa personalidade na presente encarnação e nas outras que hão de vir, nas que já foram, né? São características que nós vamos acumulando ao longo do tempo, é aprendizado que nós vamos colhendo. Gênero de morte, né, que muitas vezes cada um tem o seu... tem a hora da morte, tem a época de você morrer, né, a época de nascer e a época de morrer. E tem também as moratórias.
dependendo do que você está desenvolvendo, né, a espiritualidade ainda te permite mais um tempo que você está aprendendo ou que está ensinando. Então, essa aí é a questão dos destinos, só para a gente fechar o que Emmanuel fala, né, que é restituindo aquilo que nós distribuímos, né? E os principais motivos de queda? Orgulho, vou até falar orgulho e egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, que está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A ambição descabida, né? A ambição, ela nos faz trilhar caminhos que às vezes não têm medidas. Nós, né, como diz aquela história, eu tiro tudo que está no meu caminho, a gente tem que ser persistente. Se eu quero atingir uma meta, eu tenho que ser persistente, não ambicioso. A ambição, ela afasta, né, todo o princípio ético e moral que o Cristo nos determina. A vaidade, porque se eu tenho conquistas transitórias na Terra, a vaidade impede da virtude chegar através dessas conquistas. E a meta do homem é ser virtuoso, é unir qualidades boas. Então, a vaidade, ela nos faz receber o galardão, né? Se a gente faz a vaidade, ela não nos deixa experimentar o sentimento real, né, das oportunidades, ou da posição, ou da postura, ou das possibilidades que a vida nos oferece, né? Então, a gente, às vezes, tem uma trajetória bela aos olhos terrenos, mas espiritualmente somos fracassados. A tentação, né, gente? Livrai-nos da tentação. Por quê? Nós somos espíritos, já falamos algumas vezes, e nós, como disse, nós temos o registro de todas as nossas encarnações. Então, nós temos tendências que nós temos que ter cuidado com elas, que pode nos fazer levar à queda. Como diz o verdadeiro espírito, é aquele que esforça-se pela sua se reconhece o espírito pela sua transformação moral e esforço que faz para domar suas más tendências. Então, a doutrina que nos oferece essa luz para que a gente consiga. Muitas vezes caímos, mas vamos levantar, como diz Chico. Se cair, cai para frente. Para nós levantar, você já deu mais uma andadinha, né? Então, são esses os principais tipos de quedas que nós podemos observar. E a natureza dos nossos resgates? Nós reencarnamos com objetivos da criação, né? Para atingirmos essa perfeição, e temos a lei de causa e efeito do livre-arbítrio regindo essas possibilidades. Então, se eu venho no mundo de expiações e provas, evidentemente, eu ainda tenho coisas a acertar, eu tenho contas a pagar. Não só, porque senão a gente para só nesse sofrimento, não, nós temos também créditos a conquistar, né? Que eu acho que é o principal. Agravado, não aproveitamos a encarnação e complicamos novamente nossa situação. Nós não deixamos, nós não temos retrocesso, mas nós temos essa questão de repetir os erros. André Luiz, no nosso live, fala sobre isso. Não repetir os erros do passado. E nós temos uma tendência muito grande a repetir as coisas. Ele cita a moda, a costumes, enfim. O espírito ele tem muito enraizado, demora muito tempo para que a gente consiga, através de duras experiências, abandonar alguns erros que somos reincidentes. Aliviado quando aproveitamos parcialmente a reencarnação. Ou seja, às vezes a gente tem uma programação que nós poderíamos ir mais, mas pelos motivos óbvios das fraquezas espirituais, a gente aproveita um pouco, não complica, mas também não resolve, mas alivia, né? Já está bom. Expirante quando conseguimos resgatar o nosso débito, ou seja, eu venho nessa encarnação para esta conquista e eu consigo essa conquista. Então, eu fico livre, né, daquele compromisso, no sentido que liberta minha consciência e já posso alcançar realizações maiores. Vamos imaginar Emmanuel, meus amigos.
Emmanuel, como Publio Lentos, ele veio falar que estava resgatando nessa encarnação aquele peso na consciência do passado, da época do Cristo. Ele teve várias experiências para conquistar o que ele conquistou no presente trabalho, digamos assim, né? E, lógico, vai reencarnar para que possa continuar, mas, quer dizer, segundo ele fala, há 2000 anos, pelo que ele conseguiu realizar, né, ele deve ter se ajustado muito bem, né? Já deve estar podendo visitar a Lívia no outro plano. Nós temos também o interrompido. Quando interceptamos a nossa reencarnação ou fugimos da nossa responsabilidade. Muitas vezes nós acreditamos aqui que tratar o suicídio, né? Mas tem o suicídio da tarefa, né? Então, tem coisas que nós não suportamos, que deveríamos suportar, e abandonamos. Todas as tarefas que a gente tiver, como filho, como marido, como esposa, como profissional, como vizinho, todos aqueles resgates que nós temos e abandonamos, eu interrompo. Então, a gente escuta muito aqueles que acreditam na reencarnação, falar, na próxima encarnação eu resolvo isso. Em que condições? Porque as condições, às vezes, estão agora, e às vezes a gente perde a oportunidade, vem com ele agravado. Eu já agrava o meu resgate, né? Então, a gente tem que pensar muito naquilo que a gente abandona. E André Luiz, até lá no Conduto Espírita, fala até da tarefa espírita, né? Ele fala que uma das faltas mais graves é a gente abandonar uma tarefa espírita depois de assumi-la. Há um prejuízo muito grande na nossa vida. Bom, o estacionário é quando passamos expiações que não nos dão condições de progresso, a não ser a própria expiação. Ou seja, eu venho com limitações que não me permite, muitas vezes, ser bom ou ser mal. Mas o espírito entra em reflexão, né? Digamos que ele fica numa estatura, vamos dizer, aqui diz o nome mesmo, é estacionário, ou seja, está parado, mas não está deixando de aprender. Então, muitos casos, né, de reencarnações que o espírito depois vai dar testemunho. Eu tenho um caso que eu achei muito interessante, eu fui fazer uma palestra em Santos Dumont, os amigos de lá, e eu me hospedei na casa de uma senhora, era ela e o filho, e ela me contou a história dela, que ela teve um filho que ele desencarnou com mais de 40 anos, e ele nasceu uma criança normal, teve uma queda e ficou completamente dependente, e perdeu até a condição de expressão, né? Foi ficando sem falar, enfim, ele ficou numa condição altamente dependente e de pouca comunicação com o mundo exterior. E ela falou que ela fez de tudo para essa criança, desde criança, ela dedicou a vida a ele, ela procurou todos os recursos de cura, tanto espiritual quanto científica, e ele não conseguiu corresponder, mas viveu muitos anos e ela dedicou aquele espírito à sua vida. Então, ela disse que ela nem ia ao centro devido a esses cuidados. Depois que ele desencarnou, o filho dela, que mora com ela, é espírito, foram para o trabalho espírita. E o que foi a surpresa dela, que depois ela, numa reunião, um médium escreveu para ela um bilhete que o espírito do filho dela manifesta, agradece ela por todo o trabalho e falou que ela procurou a cura para ele o tempo todo, mas a cura dele estava ali, mas que ela ensinou ele a amar, que ele não sabia amar, então, através dela, ele viu que era o amor. Olha que libertação espiritual. Pedi licença para contar esse caso, os amigos de Santos Dumont vão saber quem é. Bom, então, gente, tudo tem um determinismo favorável à nossa pessoa, né? E o coletivo, quando passamos nossas provações e expiações em grupo. É o que nós estamos passando atualmente, né, gente? Nós estamos vivendo uma prova e expiação em grupo, como teve outras, né? Também ao longo dos tempos, ou não coletivo mundialmente, né? Pode ser familiar, pode ser de uma cidade, de uma coletividade, né? Nós vivemos, pelo menos nós que estamos nessa geração,
a primeira pandemia, né? A gente não conhecia. Segundo os estudiosos, foi a gripe espanhola, a última, né? Há mais de 100 anos. Então, a gente vê que tudo está no determinismo divino, cumprindo a lei de causa e efeito. E a gente vai entender um pouco disso, porque Kardec, na questão 740 do Livro dos Espíritos, ele nos explica por que acontece isso. São provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo em que ele permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Então, até esse sofrimento coletivo, Kardec pergunta aos espíritos, eles explicam dessa forma. Então, é a oportunidade de avançar, né? É a oportunidade de desenvolver a inteligência, a paciência e resignação. Paciência e resignação são diferentes, né? A paciência, eu sei que aquilo vai resolver de um determinado tempo. A resignação, eu não posso resolver agora, né? Então, eu vou aceitar para que possamos fazer o melhor diante do pior, né? Então, e os sentimentos, né, gente, renovados, fala à razão e ao coração, que é o desinteresse próprio, a abnegação e amor ao próximo. E a gente vê que a guerra que Kardec fala das ideias estão aí, né? A gente vê o que provoca um estado de pandemia no mundo. E nas opiniões, nas relações pessoais, internacionais, políticas, né? É um aprendizado para todos nós. Então, vamos aprender esses sentimentos mais nobres diante das dificuldades. E, na 738, Kardec tem a sabedoria de perguntar, mas Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Aí, né, na lei da destruição, aí os espíritos sabiamente respondem, sim, e diariamente os empregas, pois deu a cada um meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Né? Olha aí, esses mecanismos ainda existem devido à nossa própria fraqueza espiritual, né? A falta de conhecimento do bem e do mal para nos promover como espíritos. Então, as oportunidades sempre se achegam a nós, né? Então, no caso desse, é o que Kardec fala, que essas situações coletivas fazem o progresso, né, da humanidade, coisas que levariam anos ou séculos para acontecer, acontece numa velocidade maior devido à mudança de paradigma, devido à mudança de conduta. Então, quando nós estamos muito estacionários, né, o empurrão vem através da coletividade para que todos, né, se unam para a resolução da questão e aprendam, né, sentimentos dados e também essa fraqueza diante de tudo, a nossa impotência, é para mostrar a supremacia divina, que muitas vezes nós acreditamos que nós podemos fazer o que quisermos pela lei do livre-arbítrio. Então, tem hora que a presença divina vem nos mostrar que precisamos refletir melhor. Bom, aqui nós estamos caminhando para o final, trazendo Chico Xavier, no livro Chico Xavier Pede Licença. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Que tudo se renova para o bem de todos. E que Deus nos concede sempre o melhor. Aí a fé inabalável, né? Que Kardec nos prega e que Chico, lá no Parnaso, fala que o acompanharia pelo resto da sua existência. Então, é acreditar que Deus sempre vai nos conceder o melhor para as nossas vidas. Então, meus amigos,
É isso que nós tínhamos para trazer, essa reflexão. Falando dos momentos atuais, nós temos que lembrar que as tragédias, às vezes, trazem recursos para a humanidade que permanece, como fala no Livro dos Espíritos. Nós vemos aí a tragédia de Santa Maria, daquela boate, quantos projetos, quantas averiguações, comissões que estão ligadas direto à justiça, à ciência, para desenvolver essas prevenções. No mesmo caso de Brumadinho, de Mariana, aqui em Minas Gerais, né, nós vemos aí como está sendo desenvolvido projetos para aproveitar esses rejeitos na construção de casas. Aqui mesmo em Periopoldo, nós tivemos experiência da UFMG para essa reciclagem, evitando esses males, né, tão grandes. E aqueles que se ligam na aprovação coletiva, é sua contribuição, né, para que dá esse aceleramento ao progresso espiritual e científico da humanidade, quitando também as suas relações com o mundo corpóreo em determinado assunto. E Jesus, que é o nosso alívio, que é o nosso pouso, como diz Chico, Jesus nos conhece, Jesus sabe o nosso endereço, sabe quem somos, ele não está distante de nós. Por isso que ele nos fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, roguemos a Jesus que esteja conosco hoje, agora e sempre. Louvado seja Deus. Gostaria de deixar um abraço a todos, convidá-los para acessarem o nosso canal, Eugênio Meirei, e temos alguns assuntos tratados lá, seria uma alegria recebê-los como inscritos no nosso canal. Muito obrigado a todos. Nós que temos que agradecer, Eugênio, por essa reflexão, esse retorno às nossas origens, essa compreensão da distância que ainda temos, nós, a Deus. E quando Jesus diz, vinde a mim, como você encerrou, como é difícil, né, ainda ir até Ele, porque a gente sabe que Ele está junto de nós, sempre esteve, sempre está e sempre estará, como Ele disse, até que esteja a última ovelha, né? E com certeza nos traz essas lindas palavras para reflexão nesta manhã desse domingo. Nós queremos agradecer a todos que nos assistem pela TV Secal, pelo Facebook Raio de Luz, pelo Facebook também do TV Secal e também Vídeo Espíritas. E para nós encerrarmos esses momentos de reflexão, nós vamos convidar o nosso irmão Eugênio para que possa fazer a nossa prece final, nessa grande busca que estamos nesse momento, que ainda exige muitos cuidados, que ainda as coisas não passaram, mas que esses momentos de crise seja como bem foi falado, que seja para nós aproveitarmos, para nós avançarmos, porque essa é a mensagem, chegarmos mais próximos de Deus, de Jesus, chegarmos mais além do mundo material, que é a nossa origem. Gratidão, Eugênio, e a nossa prece final. Assim seja. Então, vamos unidos em pensamentos e corações, nas vibrações. Os amigos espirituais intensificam, nos unindo através da oração, e possamos juntos emanar essas vibrações de paz, de amor e harmonia, chegando a cada coração aflito, a cada mente desorientada, essa centelha, esse raio de luz que é enviado pela espiritualidade amiga a todos aqueles que sofrem, em nome do Divino Mestre Jesus. Agradecer também pelas bênçãos de misericórdia que recebemos a cada dia, pela oportunidade de estarmos juntos em contato com o Evangelho de Jesus e o esclarecimento dos Espíritos que abnegadamente nos orienta a cada dia, através da intuição, através da leitura, através do estudo, através dos amigos que nos acolhem sempre. Mandando um abraço, um calor
aos amigos de Florianópolis, rogando a Jesus que continuem firmes nas tarefas que abraçam, trazendo sempre a paz, a alegria e a harmonia a todos. Louvado seja Deus hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos e até a próxima terça que nós temos, mas acompanhe a programação pela TV Secal. Obrigada. Chico Xavier.